Meus irmãos, boa noite. É bom nós estarmos aqui, na presença do Senhor e termos esse tempo aqui de meditação, de aprendizado, e daqui a pouquinho aquele jantar maravilhoso. E eu peço que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente para o entendimento da palavra e que Jesus te fortaleça, te alimente até o fim aqui do nosso assunto, para que você possa perseverar aqui mesmo sentindo esse cheirinho maravilhoso do preparo do jantar, ok? Então, é a luta de toda a nossa terça-feira aqui, é essa, Esse cheiro suave que invade nossas narinas e que a carne vai militando contra o espírito, é verdade. Mas, gente, quem não está aqui não tem noção, Toda terça eu falo a respeito disso. Mas vamos seguir aí com o nosso assunto. Nós temos falado sobre cosmovisão cristã e a importância dessa cosmovisão, a importância de nós observarmos todas as áreas da nossa vida numa perspectiva cristã, entendendo que todo mundo tem um tipo de cosmovisão. Existem cosmovisões presentes na nossa sociedade, e nós como cristãos, nós como servos de Deus, temos que caminhar com a cosmovisão correta, que é uma cosmovisão cristã, baseada na palavra de Deus. E nós temos visto que a nossa cosmovisão, ela é alicerçada em alguns pilares, e eu apresentei para vocês quais são esses pilares. A nossa perspectiva de visão de mundo, ela deve se dar a partir da criação, de uma visão bíblica da criação, de uma visão bíblica da queda do homem, de uma visão bíblica de redenção e também consumação. E aí nós vimos a importância de nós enxergarmos esse mundo a partir da criação, observando a partir da criação divina os acontecimentos, aquilo que Deus compartilha conosco, da sua revelação, da sua imagem, a criatividade. Nós vimos também a partir da criação, valeu meu amigo, vejo que és homem de Deus. Então, deixa eu rearranjar aqui. Que a criação ela nos traz definições assim importantes sobre questão de estética, sobre a questão do poder criativo do homem, sobre o trabalho. Existe uma visão cristã a respeito disso, sobre sexualidade, macho e fêmea, e tantas outras questões que nós observamos aqui. Vimos que a partir da criação, o homem tem ali o seu desenvolvimento criativo, surge a metalurgia, surge a arte, logo ali nos primeiros capítulos de Gênesis, com as descendências, e vemos que isso é algo de Deus para todo ser humano, essa capacidade criativa. Vemos ali a formulação da agropecuária, da agricultura, da taxonomia, quando Adão, lá no jardim, dá nome aos animais. Vimos a importância de termos uma cosmovisão bíblica sobre criação, além de uma percepção que muitos de nós temos de que quando se fala de criação, só se fala fazendo contraponto ao evolucionismo. E a gente viu que não é isso, que é algo muito mais profundo. Aí depois nós observamos a questão da queda.
e os desdobramentos da queda. O que acontece com a queda, com a entrada do pecado? Essas coisas, elas são distorcidas. Os princípios da criação, os valores, a aplicação da criação, ela acaba sendo corrompida, né? Tanto na sua estrutura como na sua direção. E aí nós vemos que o pecado, a queda, ela traz uma profundidade e abrangência, que o pecado, ele é cosmológico, né? No cosmos. Ele é pessoal, sim, ele é parasita, mas ele é algo que desajustou todas as coisas. Nós vimos o quê? No mandato cultural do ser humano, nós fomos então afetados com a queda, fomos afetados com o pecado que desajustou esses mandatos culturais, que são quais? Amar a Deus, nos relacionarmos aí com Deus, o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com a criação. Então, com a invasão do pecado, com a entrada do pecado na história, essas relações, elas sofreram também. E aí nós vimos que com o pecado, a criação, ela entra num desajuste, ela entra em uma guerra, em um conflito. Assim como nós, seres humanos, temos um conflito com Deus, temos conflito com nós mesmos, temos conflito com o próximo, também temos conflito com a natureza. E vai muito além, porque quando a gente observa uma visão humanista, ambientalista, que é a moda hoje, fala-se só do homem como algoz da natureza, não é isso? Mas a natureza também é algoz do homem, a natureza está em rebeldia com o homem, a natureza também ataca o homem, estão aí os tsunamis, os terremotos, enfim, tantas outras coisas que acontecem no mundo que atacam amplamente o ser humano. Eu até me lembro lá do filme do Godzilla, onde uma daquelas ambientalistas, devido às catástrofes que estão acontecendo, com o aparecimento aí dos kaijus, eu gosto dessa cultura pop, eu gosto. Lá com o aparecimento dos titãs, ela coloca, ela apresenta a cosmovisão dela da seguinte forma: olha, a Terra é um ser vivo e nós somos o vírus, e ela quer nos expulsar. Essa cosmovisão errada, do mundo. Na realidade, a Terra, também a criação, nós vemos isso em Paulo, ela foi atingida, ela foi afetada pelo pecado e ela está em rebeldia também contra nós. E aí, o que a gente chega hoje? Nós vimos então a criação, nós vimos a queda e hoje chegamos no assunto redenção. Chegamos no assunto redenção, que é um assunto muito interessante e que às vezes nós observamos ele num caráter assim diminuído, mas a redenção, ela é muito ampla e eu quero considerar algumas coisas aqui com vocês nessa noite, até porque o que a gente precisa entender? Que se o pecado ele teve abrangência e profundidade, se nós vamos viver uma perspectiva de redenção, essa redenção tem que ter abrangência e profundidade. Então, tudo aquilo que o pecado afetou, saiba você que a redenção em Cristo Jesus irá agir de forma a redimir. Amém? E nós precisamos entender isso. E aqui tem uma coisa que é interessante, gente. Quando nós vamos falar sobre alguns assuntos com as pessoas, às vezes, pessoas que não confessam a mesma fé que a gente, pessoas que não são cristãs, elas vão caminhar bem com a gente
às vezes no assunto da criação, às vezes no assunto ali da queda, mas quando chega nesse assunto da redenção, não adianta, que aí os caminhos eles se tornam diferentes realmente, e só entende a redenção verdadeira aqueles que pertencem a Cristo. Mas aí, antes da gente continuar, eu quero ler 2 textos com vocês, só para a gente ancorar. Eu não vou fazer a exposição do texto, mas vou ancorar aí a nossa conversa nesses textos. O primeiro texto que eu pedi foi Colossenses, né? Colossenses 1, do 15 ao 16, do 15 ao 20. Aí você pode abrir a sua Bíblia. Lembrando que essa aula fica gravada, depois você pode revisitá-la ou apontá-la para outros dos nossos irmãos, tá bom? Aí vamos aqui, um texto que é conhecido de todos nós. E aí, com a leitura desse texto, a gente vai fazer um exercício de perceber que a redenção ela vem para redimir aquilo que o pecado manchou, né? Aquilo que o pecado desvirtuou. Mas a redenção ela está totalmente ligada à criação. E esse texto vai mostrar isso para a gente. Olha que interessante, Valmir. Diz assim, Colossenses do 15 ao 20, conhecido como o hino cristológico de Colossenses, a gente vai fazer essa leitura. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E quando a gente volta um pouquinho aqui no verso 13, vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então perceba você aqui o seguinte: esse texto ele vai nos apresentar aqui que Cristo ele é o primeiro na criação, certo? E ele é o primeiro na redenção. Então ele é o primogênito de toda a criação. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então ele é o primogênito na criação de todas as coisas, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primogênito na ressurreição, na redenção. Então perceba você que esse assunto de redenção, ele está assim totalmente atrelado à criação. E aí nós vamos, a partir disso, daqui a pouco, observar coisas muito importantes nesse conceito de redenção. E aqui fica claro para a gente que uma redenção verdadeira só em Cristo Jesus. Aí vamos para outro texto, que é Mateus capítulo 5, verso 13, é isso? Vamos fazer essa leitura. Acho que eu vou acompanhar aqui
Vamos ler comigo? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí seguindo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Então, esse texto aí, ele surge no contexto assim da importância do sal, e aqui uma alusão à questão da carne, né? Vocês sabem aí, o tempo bíblico é um tempo que não tem refrigeração, não tem Brastemp, né? Não tem Electrolux, não tem nada disso, não tem Panasonic lá com o poder de realizar fotossíntese no momento que ela está fechada lá na gaveta de verduras, não tinha nada disso, né? Então, como é que eles conservavam carne? Com sal. Então, o sal, além dele ter a função de dar sabor, de realçar o sabor, ele tinha principalmente nessa época aqui a função de conservar. E aí, naquela região lá, né, próximo do Mar Morto, de abundância de sal, às vezes também tinham ali elementos parecidos na sua característica visível com o sal, mas não era o sal. E aquilo ali, quando eles percebiam que não era o sal, aquilo era descartado, né? Sim. Sal, isso aí, usado para cura. E também para dar um glória a Deus, né? Ou gritar um misericórdia, Senhor. Porque quando cai sal lá no cortezinho, né? Misericórdia, Senhor. Mas é verdade, né? O sal, ele era associado a outros elementos para tantas outras coisas aí na saúde humana. Então perceba que o sal, ele tem aí uma função, né? E isso aqui está inserido o contexto dos discípulos do Senhor. Então, o que eu quero falar com vocês? Sobre essa abrangência bíblica da redenção. E qual a primeira coisa que a gente precisa enxergar a respeito da redenção? Como eu disse para vocês, embora seja mais comum entre nós, essa cosmovisão, né, criação, queda, redenção, mas eu posso afirmar para vocês que ela é como se fosse um programa que está no sistema operacional de todas as pessoas. Todo ser humano enxerga o mundo nessa perspectiva de criação, queda e redenção. Muitas das vezes não com essa palavra, não com esses termos, mas ele está presente ali. Como é que a gente pode observar isso no mundo? Da seguinte forma: todo mundo, principalmente quem é ideológico, tem um mundo ideal, não é isso? Todo mundo sonha com o mundo ideal, aquilo que é ideal, que é perfeito. Lembre-se que na criação todas as coisas eram perfeitas. Deus diz, né? E viu Deus que era bom, é o que a palavra nos diz. Então, as pessoas enxergam o mundo ideal. E aí, quando elas fazem a comparação com este mundo, elas veem que a realidade não é boa, que essa realidade é distorcida. As pessoas veem um mundo ideal, com todo mundo com dinheiro, com boa saúde, com segurança alimentar, com acesso à educação. Só que quando ela olha para o mundo real, vê que não é bem assim. Tem fome, tem desigualdade social. E ela, então, o que acontece? Ela não se aquieta diante disso. Ao contrário, ela fica inquieta diante dessas coisas. E sobre essas coisas, vai haver concordâncias com aquilo que nós pensamos numa cosmovisão cristã.
E aí aonde é que vai falhar uma cosmovisão que não é cristã sobre essas coisas? Quando chega na questão da redenção. E aí, como seria a redenção numa cosmovisão que não seja cristã? Seria a apresentação da solução. Então a pessoa ela tem um mundo ideal, ela vê a realidade e ela busca uma solução. E é aí que o mundo sem Deus falha na sua perspectiva de redenção, na busca da sua solução. E você vai ver que essa dinâmica, ela está presente na produção científica humana, na produção filosófica, na produção cinematográfica, né? Tem aqui a tese da jornada do herói, do Joseph Campbell, né? Ele é um mitologista e fala sobre a questão, né, de aquela dinâmica dos filmes que eu já falei na aula passada aqui com vocês, que a coisa começa, né, de uma forma onde está tudo certinho, de repente acontece algo que tá lá, começa aquele filme com a família reunida, num bom churrasco, num bom jantar, o marido acariciando a esposa, os filhos brincando, aí de repente então um grupo de bandidos invadem a casa e instauram o caos, a violência ali dentro, o medo, o terror, e há toda aquela agonia presente ali, todo aquele sofrimento, mas aí quando vai avançando no filme, de repente aquele pai se torna herói, ou surge um herói que abate todo aquele aparato contrário que está ali e restabelece a harmonia daquela casa. Essa é a jornada do herói. E nas ideologias são da mesma forma. Por exemplo, quando a gente para pensar sobre o marxismo, a cosmovisão marxista clássica, qual que é a cosmovisão ali? Você tem um mundo ideal, né, de igualdade, de pertencimento, aí você tem a distorção, a realidade que é proposta ali, de que existe uma classe que é oprimida, essa classe ela está sendo oprimida e tem gente tomando vantagem sobre ela, sendo assim bem simples na explicação. E aí é proposto o quê? Uma redenção. Qual é a redenção? Trabalhadores univos. Essa é a visão, a cosmovisão. Aí as pessoas então se levantam contra o empregador capitalista, opressor. E aí tem um livro chamado E Agora Como Viveremos, da Nancy Pierce. E nesse livro, é ela com outro autor, deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu anotei. O Corson, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o nome do livro é esse, E Agora Como Viveremos. A Nancy Pierce e Corson são os autores desse livro. Aí eles falam, por exemplo, da releitura que há no marxismo. Qual que é a releitura? Deixou-se esse discurso, né, do proletariado, do trabalhador oprimido, se rebelando contra o patrão capitalista, e agora é o quê? Olha, existe uma classe de mulheres, negros, gays, que são oprimidos pelo homem hétero, cristão, branco. Então, uma mudança de atores, mas a cosmovisão é a mesma. E aí, qual que é a proposição de redenção nisso? É de se buscar o lugar de fala, de se opor e de até mesmo extinguir essa figura, esse estereótipo. Então, toda cosmovisão não cristã, ela vai falhar na sua proposta de redenção. Você vai encontrar cosmovisões aí fora
que, se tivessem assistido as 2 primeiras falas minhas aqui, iriam vibrar, falar: poxa, ó, gostei lá do pastor, o pastor falou de ciência, o pastor falou de agropecuária, o pastor falou de arte, poxa, muito legal isso, e o pastor falou da fome, falou da desigualdade, olha, é muito legal isso. Mas se ele estivesse aqui hoje, ouvindo uma proposta de redenção, ele provavelmente não iria gostar. Porque a nossa proposta de redenção não está na nossa ideologia, não é uma ideologia, mas nós enxergamos a redenção numa pessoa, como uma obra daquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, onde todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e elas subsistem, elas estão aí em funcionamento ainda, apesar do pecado, por Ele. Para nós, a redenção é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Se você observar, existem alguns estudos que apontam que, mesmo se todas as pessoas tivessem a mesma renda no mundo, ainda assim haveria pobreza. Porque a pobreza ela é algo que vai além da questão monetária. A pobreza é um desdobramento, é um efeito do pecado. Do pecado. Tanto que você comumente vê, né? Às vezes pessoas que ganham o mesmo valor têm qualidade de vida diferente, porque administram seus valores a partir de princípios diferentes. Certo? Tem gente que ganha R$2.000, está com as contas todas em dia, construiu sua casinha, está arrumadinha, tem seu sofazinho, tem sua boa TV, tem a comidinha na geladeira. Parece impossível, mas tem sim gente assim. Enquanto tem gente com R$10.000 por mês que está atolado em dívidas, rolando cartão todo mês. Como consegue, meu Deus? Então é algo que vai além. E é algo que só quem de fato pode redimir é Cristo Jesus. Então, quando a gente fala de redenção, e aí eu vou para outro ponto interessante com vocês, que qual uma visão errada que nós temos sobre redenção na igreja? É que, às vezes, nós não consideramos que a redenção, ela é feita por Cristo, isso todo crente sabe, é em Cristo a nossa redenção, mas muita gente acha que essa redenção é só da alma, e não é. A redenção de Cristo ela é completa, ela é abrangente, então ela vai das pessoas ao ambiente. Quando nós falamos de redenção, é o seguinte: se o pecado ele afetou a nossa relação com Deus, a redenção de Cristo aperfeiçoa esse relacionamento. Em Cristo, como diz a palavra, nós nos reconciliamos com Deus. O pecado, ele trouxe inimizade do homem consigo mesmo. Em Cristo, as nossas angústias, as nossas chagas são saradas. O pecado trouxe inimizade entre o ser humano e o seu próximo. Cristo redime esse relacionamento e nele somos todos irmãos, um só corpo, unidos em uma só fé. O pecado trouxe animosidade na relação do homem com a natureza. Em Cristo há uma reconciliação.
E o que é a redenção? É a remoção dos sinais do pecado em toda a criação. Amém? A redenção é a remoção de todos os sinais do pecado, todas as ações do pecado, todos os resultados gerados pelo pecado da criação. E aí o que a gente precisa entender? O que é importante aqui? Que a redenção não é só da alma, mas é de todas as coisas. Às vezes a gente trata o corpo, né, na nossa forma do cristianismo, como se fosse algo que não tem valor, e não é assim. A gente tem uma ideia platônica, digamos assim, aonde para nós só importa a alma. Isso está no nosso discurso cristão. Olha, o culto foi uma bênção, ganhamos 30 almas para Jesus. Você já ouviu essa expressão, não já? Até mesmo já falamos, né? Eu já falei, um dia eu já falei. Isso é uma coisa importante. A gente está estudando aqui sobre cosmovisão, mas você não está aprendendo tudo sobre cosmovisão nessas aulas. Cosmovisão é algo que você vai sempre aperfeiçoando, certo? Então, falamos assim como se o corpo não tivesse nenhum valor. E o corpo tem o seu valor. E biblicamente eu vou apontar isso para vocês. E eu até aprendi o seguinte, que é muito comum, às vezes, a gente participando de um culto fúnebre, né? Nós falarmos da pessoa assim, que ele não está mais aqui, ele está no céu com o Senhor. Está totalmente errado isso? Não está. Mas perceba uma coisa, que você tendo a compreensão correta, a cosmovisão correta, você, em olhar aquela situação ali, você já pode desenvolver a pregação do evangelho para as pessoas que estiverem ali, que é o seguinte: o que a gente percebe quando vamos a um culto fúnebre? Nós percebemos a bênção da redenção e a maldição do pecado. E aí nós enxergamos a redenção, ela ainda não é totalmente revelada a nós. Isso nós vamos ver na consumação. Mas nós já temos vislumbres da redenção. Desde Cristo Jesus. Temos vislumbres da redenção desde lá de Gênesis 3,15, quando aquele que, nascido de mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então ali nós já temos vislumbres da redenção, vivemos coisas da redenção, Jesus nos apontou coisas da redenção. E nós vamos viver ainda a completude da redenção na consumação de todas as coisas. Mas estamos naquele período do já e do ainda não. Então quando você vê uma pessoa, o fétero ali, né, a visão cristã é o seguinte: olha, isso aqui não é o fim, mas precisamos entender que ele está no céu com o Senhor neste momento, desfrutando da presença de Deus, e isto é uma bênção. Mas o corpo que aqui está voltará para a terra, que é um apontamento para nós dos efeitos do pecado. Por quê? A morte é uma maldição. Correto? A morte é uma maldição. Então, aquele momento ali apresenta para nós a redenção, mas ainda as manchas do pecado que existem aqui. E aquele corpo, ele vai virar o pó da terra por maldição. Mas a coisa não termina aí. Porque quando Cristo voltar dos céus, aleluia, para julgar os vivos e os mortos com grande poder e glória, como justo juiz, o que vai acontecer? Haverá a ressurreição dos corpos. É por isso, gente,
que não há redenção sem ressurreição. Para que esta redenção fosse perfeita, completa, abrangente, profunda, capaz de remover e destruir todos os resultados do pecado na criação, era necessário que a morte também fosse vencida. E a morte só poderia ser vencida através de um ato, a saber, a ressurreição. E aí o que Paulo diz? Paulo deixa isso claro, né? Ele diz que se não há ressurreição, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Então a redenção, ela encontra o seu poder, a sua consumação, a sua ação, a sua aplicação na ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, naquilo que nós entendemos como redenção e que uma cosmovisão do mundo aponta como solução, a cosmovisão cristã, ela é perfeita, porque só ela apresenta um elemento e uma pessoa que vence a morte no poder da ressurreição. Nenhuma outra cosmovisão vai lhe apresentar isso. E a aplicação delas no meio político, no meio social, por mais bem intencionadas que sejam, foram afetadas pelo pecado, pela corrupção, pela ganância e fracassaram. Vocês estão entendendo como é importante a gente entender a redenção, a amplitude da redenção, a profundidade da redenção, os efeitos da redenção? Alguém quer comentar até aí? Vamos seguir? Amém? Então, gente, a gente precisa ajustar a nossa visão sobre redenção. Ela é ampla, ela é profunda, e a redenção se sustenta na ressurreição do corpo de Cristo. Para a gente parar de pensar aquele negócio, né, aqueles filmes antigos, né, da pessoa indo para o céu, alguns filmes espíritas, né, o céu, você andando lá em cima da nuvem e tal, vestidinho de branco. A redenção é além disso, gente. Por quê? Qual que é a proposta da redenção? O que eu disse para vocês? Que a redenção redime todas as coisas. É o material, é o espiritual e é o invisível, melhor colocando, é o invisível e o visível. É o visível e o invisível. Então, como eu disse para vocês, que há uma ligação direta entre criação e redenção, o que nós vamos enxergar na verdade bíblica? Como é que começa a narrativa bíblica da criação? Quem pode me dizer? Valendo um jantar no fim do culto. Todo mundo pode repetir isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. E como é que termina Apocalipse? Até vibraram já, deram glória aí. Viu? É verdade, termina com amém. Mas aí, no processo criativo, o que acontece lá? Da redenção. O quê? Vocês podem repetir? Novos céus e nova terra. O que nós vemos presente lá na criação? A gente fala muito da árvore do fruto proibido, né? A árvore do conhecimento. Mas tem uma outra árvore que é citada lá no Éden. Qual é? A árvore da vida. Quando você estuda o Apocalipse e o final ali de todas as coisas, qual que é a árvore que está presente lá nesse novo céu e nessa nova terra?
A árvore da vida. Não era proibida, né? Ô, rapaz, que coisa, né? Vou até beber uma água aqui agora. Mas vocês estão entendendo a beleza da revelação bíblica e desse tema de redenção? E aí o que a gente precisa observar nisso? Que quando a gente fala de céu, o céu é um lugar provisório, até que todas as coisas sejam consumadas. Mas nessa segunda vinda de Cristo, não se fala só da criação do céu, se fala da criação da terra. Tudo será redimido, tudo será transformado. Tem uma canção de uma banda que eu gosto muito, né, o Catedral, antiga, canção antiga, você deve conhecer, que diz assim: um dia aqui nesse lugar tudo será transformado, onde a paz e o amor habitarão em eterna interação, perfeição, onde o Rei e o Filho do Homem, aquele que foi e sempre será, eternidade, bondade e salvação aos ouvidos dos sensíveis de coração. Acho muito massa esse trecho, né? Mas é assim, é um novo céu e uma nova terra. E pensa que coisa maravilhosa, restaurado, sem o pecado, com a presença eterna de Deus, sob o governo de Cristo, nos revelando então todas as coisas. Porque agora o que acontece? Nós vemos em parte, mas aí então veremos como elas são, face a face. Glória a Deus por isso. E como eu disse para vocês, a redenção é a renovação de todas as coisas. São as coisas funcionando no projeto original de Deus. E Cristo vai nos dando vislumbres dessa redenção, né? Como é que termina lá o Apocalipse? Termina dizendo que lá nós não vamos mais chorar de tristeza, não vamos ter dor, não haverá rancor, não haverá morte. Não é isso que o texto nos diz? Apocalipse 21, 4, né? Alguém pode ler? Só para a gente fazer. É isso aí, gente. Tudo reconciliado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em Cristo, nós vemos vislumbres dessa redenção. Como eu disse para vocês, vemos em parte. Ela já está realizada, nós temos a certeza disso, e aí é o assunto da consumação que eu tinha que abordar com vocês aqui hoje, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas é a consumação onde todas as coisas serão consumadas, nós vamos ver. Mas quando nós olhamos para Cristo, para o seu ministério, para o Cristo nos evangelhos, ele nos dá trailers, sabe, dessa redenção. E olha que maravilha. Como é que Jesus nos dá trailers dessa redenção? Trechos de como será esse mundo redimido por ele. Através dos milagres. Porque qual que é o efeito do milagre? É a suspensão, a aniquilação de uma maldição. E lembra, o mundo está amaldiçoado. O mundo jaz no maligno, essa é a maldição desse mundo. Só que Cristo, na realização dos seus milagres, ele suspendeu a maldição. No milagre, Cristo solucionou o problema da fome. Não foi? Tinham pessoas famintas lá. E com o milagre, com o seu poder, ele alimentou multidões.
somando as duas vezes, dezenas de milhares foram alimentados, tiveram a sua fome saciada. Nos milagres, Jesus cessava as doenças. Lembra lá do cego? Olha, eu não sei explicar para vocês aí o processo, mas o que eu sei é o seguinte: eu era cego e agora eu posso ver. Isso é redenção. Jesus expulsava os demônios, apontando para nós que ele tem o poder de aniquilar o sistema maligno que governa esse mundo. É isso aí, amém. Jesus, por milagre, ressuscitou, mostrando o seu poder sobre a morte, e num mundo totalmente redimido por ele, não haverá mais morte. E lembra do seguinte também, não tem aí com a queda essa relação cruel, terrível, nossa, com a natureza. Nós afligimos a natureza nos aflige, com catástrofes, com hecatombes, com seca, com chuva demais, tudo desarranjado, desorganizado, por causa do pecado. E o que a gente ouve sobre Jesus? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? É Jesus mostrando o seu poder sobre a natureza, gente. E aí, se a gente puder abordar um pouquinho sobre consumação, eu espero que você tenha entendido aí um pouco do que é a redenção, mas é um assunto que a gente pode ampliar muito mais. E antes eu quero lembrar de outra coisa com vocês. Às vezes a gente tem um conceito errado de redenção, o seguinte fato, de que Deus vai fazer tudo do zero, que Ele vai acabar com tudo. Você já deve ter ouvido muita gente falar, não é? Olha, o mundo acabou com a água, agora vai acabar com fogo, né? O mundo não acabou com a água, né? Sofreu uma correção. Mas muita gente diz, principalmente no meio pentecostal, que Jesus vai voltar com fogo. Pedro vai dizer isso, né, na sua epístola. Mas entenda que o fogo ali em Pedro, ele tem o sentido de quê? Aquele mesmo sentido do provado no fogo, como o ouro é, para quê? Para saber o valor, para ser purificado. Então, quando diz lá em Pedro que as coisas vão terminar com fogo, está apontando isso, as coisas serão purificadas pelo poder de Jesus. Então, é errado a gente pensar que as coisas serão destruídas. Quando você vê na Bíblia essa expressão, novo céu e nova terra, não é no sentido de que jogou um fora e trouxe outro, não. É no sentido de renovado, de restaurado, de uma recriação. E por que isso, gente? Entenda, a glória de Criador tem sentido na glória de Redentor. A glória de um Deus Criador tem sentido na glória de um Deus Redentor. E isso faz dele soberano e dominador de todas as coisas. Porque é o seguinte, ele criou e ele comprou por meio da redenção em Cristo Jesus. Ele é dono duas vezes, ele é dono de uma forma total. Você entende isso?
É. Excelente colocação. É isso. É isso, exatamente isso. Então, a redenção, ela é restauradora, ela redime, ela torna aquilo que está sujo, puro. O que é imperfeito, perfeito. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como é que a consumação afeta a nossa vida? Da seguinte forma. Talvez você tinha a expectativa de quando eu abordasse o tema consumação, eu fosse falar de como serão as coisas futuras, né? Mas não é isso. Eu quero que você pense na consumação, na sua cosmovisão, num aspecto de que ela afeta diretamente a sua percepção de mundo. E o que é olhar para o mundo a partir do pilar da consumação? A gente entendeu a redenção. E da consumação é o seguinte: é olhar que Jesus veio, certo? E o que acontece? Muitas das vezes a nossa visão cristã, ela se limita à primeira vinda de Cristo. E nós falamos, tratamos da coisa, e é belo, precisamos pregar a cruz, o sacrifício de Cristo na cruz. Mas, numa cosmovisão cristã de consumação, nós precisamos olhar para o já e para o ainda não. Jesus já veio, morreu na cruz, ressuscitou, obedeceu ao Pai, realizou a obra redentiva, substitutiva, sacrificial, redentora. Porém, Jesus voltará. Paulo, ele vai chamar nossa atenção em Romanos capítulo 13 para essa realidade da importância de nós olharmos para as coisas numa perspectiva do que já aconteceu e daquilo que vai acontecer. Ter uma cosmovisão sobre consumação é ter a capacidade de ter a alegria, a vigilância, a paz e a segurança. Lembra? A todo momento nós somos chamados a vigiar, não é? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que vigiar todo o tempo. E o cristão precisa ser assim, vigilante. Mas só na cosmovisão cristã, vigilância e paciência estão juntos. Porque é o seguinte: geralmente, se você está vigilante, você não está paciente, você não descansa, não é? Imagine se eu pego vocês aqui e falo: galera, vamos fazer um tour lá no Rio de Janeiro. E goiano tem um medo do Rio de Janeiro, né? Acha que em todo lugar do Rio de Janeiro tem Talibã. Não é assim, não é desse jeito também. Mas aí eu aqui pego vocês e falo: vamos fazer um tour no Rio. E levo vocês só nos lugares tranqueira. Vocês vão falar: pastor, você está louco, pastor, de trazer a gente aqui? Eu falo: é o seguinte, fica vigilante aí, porque aqui o bagulho é doido. Aí você vai ficar vigilante e impaciente, né? Você vai que: pastor, vamos embora daqui, você está louco, trazer a gente para aqui, para esse lugar? Não pode ser assim. E aí eu levo você para minha casa, lá na minha cidade, lá no Rio, Miguel Pereira, região de montanha. A temperatura nunca ultrapassa 23 graus durante a noite, nunca, em nenhum momento do ano. Céu estrelado,
local de observação das estrelas, 29 mil habitantes, sem violência e com 62% de Mata Atlântica. Aí eu deixo você lá em casa. E aí você continua lá na janela olhando para ver se está vindo alguém atrás de você, querendo te pegar, querendo dar um tiro em você, querendo te roubar, ou coisa desse tipo. Eu vou dizer o quê? Que você é um louco, né? Vou te dizer que você é um louco. Por quê? A gente tem a dificuldade de ser vigilante e descansar. Mas em Cristo Jesus, nós somos vigilantes, porque sabemos do que Cristo fez e da realidade que está ao nosso redor. Porém, vigilantes, nós descansamos, porque sabemos que Ele governa todas as coisas e todas as coisas serão restauradas pelo seu poder. Quando você tem essa certeza, a sua forma de enxergar o mundo é diferente, meus irmãos. Oi. Sim. Você terminou o meu assunto. E é isso. Como é que é a aplicação dessa vigilância? É a santificação. Cristo cumpriu a obra redentora de Deus Pai para que nele pudéssemos nos santificar. E nessa vigilância constante, nós nos santificamos, nos achegamos a Deus. E aí, nessa santificação, nesse processo constante, nós entendemos que em Cristo podemos descansar, ter esperança. Sabemos que as coisas estão difíceis, tem problema em casa, é doença, é falta de dinheiro, é instabilidade econômica, guerra política. Mas eu sei que em Cristo eu posso confiar. Eu sei que em Cristo eu posso depositar a minha esperança. Mas aí o que acontece muitas das vezes? Parece que isso está distante, porque a gente às vezes acaba se atentando somente para aquilo que a gente vê. Mas o desafio é olharmos para aquilo que não vemos, mas que temos certeza de que irá acontecer. E a certeza é que Jesus vai voltar. Sabe aquela expressão, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã? Se você disser, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje, agora, é mais vigilante ainda. Tenha certeza que nós podemos ser vigilantes porque estamos protegidos em Cristo. Podemos ter esperança porque fomos redimidos em Cristo. Nossas expectativas e perspectivas são geradas numa mente que é uma mente transformada por Ele. Então, gente, isso faz toda a diferença. Lembra lá de Romanos, e aí eu vou terminar, Romanos capítulo 13, vamos lá para Romanos 13, Paulo, ele vai dizer para a gente o seguinte:
partir do verso 11. Ele diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Paulo aqui está falando já à luz daquele imperativo: não vos conformeis com este mundo, mas o transformem pela renovação do vosso entendimento. Essa é a perspectiva aqui. E tem uma coisa que é interessante aqui, que mostra para a gente essa coisa do já e do ainda não, é quando diz aqui, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Perceba que Paulo não fala assim, a noite está acabando e o dia está chegando aí. Ele diz, o dia logo vem. Tem um espaço para acontecer o evento da chegada do dia. Então, ele está querendo dizer para a gente aqui o seguinte, olha, a gente ainda está na escuridão, esse mundo caído, corrompido, mas nós já fomos alcançados pela luz. Então, ajam da mesma forma, ajam durante a noite como vocês agem durante o dia, onde todo mundo pode ver vocês, porque a noite ela tem a prerrogativa de esconder, né? Perceba você que as coisas assim mais bizarras, mais afrontosas, geralmente elas acontecem à noite, não é? Acontecem à noite, porque as pessoas querem se esconder. Aí Paulo diz, nesse contexto, vocês não ajam dessa forma, mas ajam como se estivessem na luz do dia, porque o dia logo vem. É um apontamento à vinda de Cristo. Nós já fomos alcançados por Cristo, temos a mente de Cristo, portanto a nossa atitude, mesmo na noite que aí fora está, é daqueles que andam na luz, de forma correta, de forma moral, de forma existencial. E por que devemos agir assim? Porque sabemos que o dia logo vem. E o dia que logo vem é o dia do Senhor. E aí a gente lembra do credo apostólico. Crê em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que está sentado lá, né? Aí pulando para a parte que nos interessa. Toda ela interessa, mas que aplica aqui. Está assentado à direita de Deus Pai. Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É o dia do Senhor. E aqueles que andaram na luz, permanecerão na luz. Vão ver o sol do meio-dia brotar com poder, glória e majestade. Reestruturar todas as coisas, aniquilar o pecado, e com ele, em alegria, gozo e completude eterna, viveremos para sempre. Amém. Amém? Que Deus então nos abençoe e aplique essa palavra no seu coração. E aí, semana que vem, a gente vai começar a esquentar um pouquinho mais a coisa. Na semana que vem eu vou falar com vocês sobre cosmovisão cristã e educação. Tá bom? A gente vai ter aula semana que vem sobre cosmovisão cristã e educação. Depois, cosmovisão e sexualidade. E cosmovisão e política. Venham com seus corações quebrantados em nome de Jesus.
Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigado, irmã Isabel, pela comida aí. E vamos ficar de pé, vamos encerrar.